Eu vou falar hoje à noite, vai ser bem breve, meditação breve, porém que seja profunda aos nossos corações. Vamos falar da graça de Deus no ministério do rei Josias. Essa graça também envolve oração. Graça de Deus no ministério do rei Josias. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. Abram, por favor, aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Capítulo 13. 13. Depois nós vamos abrir no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Mas vamos ler primeiro esse texto aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, verso 1. Diz assim: Eis que por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Verso 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Josias ainda não nasceu, muito menos está no reino. Só depois de 240 anos é que Josias vai chegar a tomar posse do reino. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Agora eu gostaria que os irmãos fossem lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 22. E é em cima desse capítulo que eu vou me ater. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. A graça de Deus no reinado de Josias. Só para um breve pano de fundo, o reino se divide. Em 930 a.C., há uma cisão. Salomão morre, um dos seus filhos, Roboão, entra em conflito com Jeroboão, um dos servos de Salomão. Jeroboão quer tomar conta de todo o reino. E há uma divisão. Deus não permite que haja uma guerra civil, mas, por misericórdia de Davi, ele vai deixar na casa de Judá, chamado Roboão. Fica Judá e Benjamim. O resto do reino dividido fica com Jeroboão, capital em Samaria. 930 a.C. Só que o templo está dentro de Judá, Jerusalém. Jeroboão, tomado de ira e de inveja, cheio de engano, levanta altares profanos para afrontar o próprio Deus. Ele levanta um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Queima incensos a Baal. Profana a seu bel prazer, faz coisas horríveis, levanta dezenas de postes ídolos. Sai profanando até onde ele pode. No capítulo 13, onde nós lemos, Deus levanta um profeta e diz: eu vou levantar um. E o nome dele será Josias. E ele vai sacrificar em cima da tua sepultura. O tempo passa, mas Deus não se esquece da sua palavra. O que Deus falou, está falado. Se ele disser, está dito. 15 reis se levantam: Abiás, Josafá, Asa, Jeorão, Acasias, Atalha, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés e Amon. Chegamos em Josias. Todo avivamento procede de Deus. Todo avivamento procede de Deus. Ele junta o seu povo, o povo ora, mas o avivamento vem dele. Ele é quem desce com autoridade e faz com que os corações se incendeiem na presença dele. O poder é dele. Abriram aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 22.
3 reis antecedentes: Amon, que é o pai de Josias, Manassés, que é o avô, e o bisavô é quem? O rei Ezequias. O rei Ezequias morre e se levanta Manassés, terrível, 55 anos, Manassés reina sobre Judá, terrível, faz abominações piores do que a de Acás, diz o Senhor, queima o seu próprio filho a Moloque, faz coisas horríveis, horrendas, a seu bel prazer, levanta altares dentro do templo para profanar o nome do Senhor, de propósito. A lei do Senhor é totalmente escanteada, os homens não temem mais. Se não houver palavra, não se enganem, o homem vai se agarrar em tudo, menos na graça de Deus. Se não houver palavra, o homem se corrompe. Onde não houver palavra, o homem se corrompe. Não existe mais temor nenhum dentro de Judá. O povo peca, e Deus diz que Manassés leva o homem, a toda Judá, a pecar contra Deus. Mas Manassés morre, 55 anos. Depois o seu filho se levanta, Deus levanta o filho, Amon. Mas Amon também é ímpio, só passa 2 anos, 55 mais 2, 57. De pura idolatria, de pura maldade, de pura prostituição espiritual. Amon só passa 2 anos, é morto. E os homens que matam Amon, levantam o filho, chamado Josias. Olha a graça de Deus na vida desse homem. Deus é o dono da graça. Ele é quem levanta do pó e do monturo. O avô ímpio, o pai ímpio também, 57 anos de imundícia. E agora, um jovem chamado Josias. Mas havia uma palavra profética sobre a vida dele, antes dele nascer. Diz assim no verso 1, olha a graça de Deus. Josias tinha quantos anos? 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. 57 anos de impiedade, e agora um menino se levanta e faz o que é reto aos olhos do Senhor. É pura graça, é pura misericórdia. Interessante. A graça de Deus é tão profunda, e quando você começa a estudar, você vai ver que os reis, eles sempre estão próximos de sacerdotes. E Deus vai colocar um homem próximo, vamos dizer assim, uma tutela. Alguns comentaristas vão dizer que ele era muito novo. Havia uma tutela do sacerdote Ilquias. Sacerdote também fiel ao Senhor. É mais uma graça de Deus no ministério de quem? De Josias. Um sacerdote fiel. Porque muitos sacerdotes eram corruptos. Acais, se você parar para estudar, você volta um pouco, depois você vai para Acais. Acais vai a Damasco, vê um altar de bronze e manda uma mensagem para o seu sacerdote Urias. Urias, vamos fazer um sacerdote de bronze, assim como tem em Damasco aqui. E Urias acata. Sacerdote corrupto. Sacerdote dominado pela persuasão de um rei. Mas existiam homens de Deus que não se dobravam diante de rei nenhum. Sacerdotes fiéis. Como o sacerdote Azarias. Lembra do rei Uzias, que ele entra para queimar incenso, fica leproso. Mas antes, quando ele está lá dentro queimando incenso, Azarias se levanta e diz: ó rei, não compete a você queimar incenso. E ele não retrocede. Quando o rei Uzias vem para cima do sacerdote, a lepra vem na sua testa. Ou seja, aquele sacerdote, ele não se dobrou. E aqui não é diferente. E Ilquias é um sacerdote fiel, tutor de Josias. Mas no versículo 3, olha só a graça de Deus. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, também um escrivão idôneo, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Graça de Deus. O povo se juntou e levantaram uma oferta para reconstruir o próprio templo. Estava tudo em ruínas. Olhe como a graça de Deus vai sendo executada.
8 anos, o coração inclinado para o Senhor. Um sacerdote idôneo. Um escrivão também. E agora o povo, ele cai o povo. Deus faz com que ele ache graça diante do povo. E o povo agora traz uma oferta. Eu quero adiantar. Vamos para o versículo 7. Olha só. O sacerdote pega o dinheiro, leva para os carpinteiros, os pedreiros. Ele diz assim no versículo. Vamos ler o verso 6. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E compre madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro, porque lhes foi entregue, porque lhes foi entregue, porque são honestos. Mas, graça de Deus, pessoas honestas estavam ao redor do rei Josias. Agora, tem que ter palavra. Tem que ter autoridade da palavra. Se não tiver palavra, Deus não está no meio. Tem que ter palavra. A lei estava totalmente deixada de lado. Os homens não sabiam mais distinguir entre o direito e o esquerdo. Estavam cegos. Mas a graça de Deus é profunda no reinado de Josias. Preste atenção no versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Oh, glória a Deus. A graça de Deus profunda, porque o livro da lei foi achado. Os homens andavam errantes. Existia uma maldição sobre quem não vivesse em obediência à lei. E o povo estava morto em delito e pecado. Mas a lei foi achada por misericórdia e graça, porque chegou o momento, chegou o tempo de Deus na vida de Josias. Deus vai avivar o seu povo, e um veículo de avivamento, Cristo Jesus em nós, por meio da palavra. Há um apego à palavra, há um amor à palavra. Então o sacerdote encontra o livro, e Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu encargo à casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Ele abriu, ele desenrolou os rolos e começou a ler diante do rei. A graça de Deus está na frente dele ali, ó, a palavra saindo, sendo proferida. Olha o resultado quando a palavra encontra guarida em corações. Versículo 11. Graça de Deus. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Ele temeu ao Senhor. Ele viu que o povo estava em ruínas, que o povo estava em contínuo pecado. Mas interessante a graça de Deus no coração de Josias. Ele não é egoísta. Ele não se omite. Versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim. Ele se coloca em primeiro lugar, por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor. Sem palavra o povo peca. Sem alimento o povo peca. Mas a palavra, a sã doutrina, ela é sadia. Pode doutrinar, pode pregar. Não devemos temer, devemos ministrar a palavra como ela é, porque ela faz o efeito necessário no coração dos pecadores. E aqueles, inclusive, que estão dentro da igreja, andando errantes, a palavra tem poder para repreender, para entrar com autoridade e dizer: se conserte, mude, volte aos caminhos. Sem palavra, pode ter certeza, eu, você e qualquer um, nos desgarramos para os nossos próprios caminhos. Mas a palavra, ela é instrumento de Deus para colocar no prumo. Josias, ele olha para si, para o povo e para Judá e diz: vão consultar ao Senhor. Graça de Deus no ministério desse homem. A graça não para. Existia uma profetisa chamada Uda. Por mais que houvesse, vamos dizer assim, um desespero,
Por muita prostituição espiritual e falta de amor à palavra, porque nem palavra tinha, os homens estavam cegos. Deus ainda, por misericórdia, sustentava uma profetisa dentro daquela terra. E eles sabiamente vão consultar a Uda para saber o que é que Deus tem a dizer. Eu sei que ele está irado, eu sei que nós pecamos, mas eu quero ouvir a voz dele através da serva de Deus. Uma comitiva vai, e Deus sabe dos mínimos detalhes da minha e da sua vida. Deus sabe de tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Havia uma profecia na vida desse homem. Deus vai avivar o seu povo, mas antes do avivamento tem que ter limpeza. Limpeza. Já imaginou 57 anos de idolatria, meu irmão? 57 anos de erro. 57 anos de prostituição espiritual. Deus vai avivar o povo através da sua palavra. Tem que ter limpeza. Sem limpeza, Deus não aviva. É através da limpeza, pode ter certeza. Eu estou já encerrando, meus irmãos, mas presta atenção. Verso 14. Então o sacerdote Ilquias, presta atenção, que Ilquias é quem está à frente. Aicão, Aquibô, Safã e Azaias foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquva, filho de Arás. Uda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhes contaram o que havia acontecido e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus é poderoso, Deus sabe nos mínimos detalhes. Diga ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas tem um mas, no versículo 18. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Ele ouviu a palavra. Quando ele ouviu, ele temeu, ele rasgou as suas vestes e viu a sua miséria. Tiago vai dizer lá no capítulo 6 da sua epístola: levantai as vossas mãos, homens pecadores, tirem o sorriso, chorem e lamentem por vós mesmos. Há momento que a gente tem que chorar, há momento que a gente tem que lamentar. Há momento que a gente tem que bater no peito e dizer: Senhor, muda meu quadro, Senhor. Muda a situação, Pai. Não permita que eu fique prostrado onde estou, Senhor. Por Tua graça me levanta, Pai. Josias não vai até Uda com arrogância, não. Ele vai com o coração rasgado, sabendo que o povo está em pecado. Ele está entendendo a graça de Deus, porque o livro foi achado. E a resposta é cirúrgica. É em cima da ação no coração daquele homem. Diz assim no verso 19: visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seria objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração. A oração foi sincera. A oração foi correspondida em cima do que o povo estava vivendo. Ele não maquiou. Ele não usou de subterfúgios, não. Foi sincero: Senhor, estamos prostrados, estamos caídos. Existem vários relatos de orações assim, meus irmãos. Daniel, no capítulo 9, quando ele pega o livro da lei, ele começa a ler o profeta Jeremias e sabe que o cativeiro foi por conta de pecado. Ele clama, chora e diz: Senhor, não a mim, Senhor, não a nós, mas por Tuas misericórdias, Senhor, nos levanta, nos aviva. Esdras do mesmo jeito, Neemias também. Homens que se põem na brecha e reconhecem as suas próprias falhas e limitações. Clama ao Todo-Poderoso e a Bíblia diz que Deus responde à oração de um justo. Ela é o seu contentamento. Mas o justo tem que ser sincero na sua oração. Ele foi sincero, Deus deu a resposta cirúrgica. Já tem um mal decretado sobre Judá, mas a oração deste homem, vai lá e diga a ele: eu ouvi,
Você dentro do seu quarto, de porta fechada, meu irmão. Você e Deus. Há barulho no céu. Pode ter certeza. Chega ao trono da graça. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós agora, diante da face de Deus. Cristo está uma hora dessa, diante da face de Deus, intercedendo por mim e por ti. Então a nossa oração chega, porque Deus é fiel, para ouvir a minha e a sua oração. Mas a graça não para. A graça de Deus na vida de Josias não para. Ele recebe a oração, é alimento para a sua alma, é combustível para ele. Ele não para, ele age. Oração respondida, meu irmão, lhe levanta do chão. Oração respondida lhe dá ânimo para você andar muito mais, outras milhas à frente. Quantas respostas de oração na sua vida e você se levantou? Sendo sim ou sendo não, é resposta. Porque é o melhor, vem de Deus. E assim acontece na nossa vida. A graça de Deus vem, a resposta vem. A comitiva volta para trazer a resposta. Aquele rei, cheio da graça de Deus, que tem um coração desejoso de fazer uma reforma. Olhe só, a partir do verso 20. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Chegaram, contaram ao rei. Será que o rei desanimou? Será que o rei parou? Será que ele ficou congelado? Não. Ele convoca todo o povo e agora sim, aí é que ele se apega mais ainda à palavra de Deus. Aí é que ele se apega à palavra. Porque ele sabe que a obra é grande ainda a ser feita através da vida dele. Ele entende que é graça. Com 8 anos começa a temer a Deus. Como assim? O povo começa a trazer ofertas. Um sacerdote fiel, homens honestos. A lei é encontrada. A resposta em oração veio. Então é Deus do negócio. Vamos trabalhar. Presta atenção no versículo, capítulo 23, verso 1. Ore, meu irmão, ore. Quando a resposta vier, mesmo antes dela vir, se anime no Senhor. Se anime no Todo-Poderoso, no dono da graça. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá. Todos. No capítulo 22, Judá está arrasada. No capítulo 21, no capítulo 20, Judá está totalmente dominada pela idolatria, pelo engano e pelo erro. E agora, toda Judá está sendo trazida a ouvir a palavra de Deus. O rei, no versículo 2, subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Há um ajuntamento de Deus. A palavra vai ser pregada, vai ser anunciada. O temor vai aumentar, o pecado vai ter que sair. E aí vem um grande avivamento. Deus junta seu povo para que haja primeiramente temor. Porque sem temor, como é que vai haver avivamento? Como? No meio do temor, a confissão de pecado. No meio do temor, o homem se arrepende. O homem diz, eu quero sair dessa vida, eu quero pedir perdão. Ele se conserta. Em nome de Jesus, ele olha para si mesmo, para as suas misérias. Reconhece que é pecador e isso agrada a Deus. O orgulho não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é uma plena dependência e humildade do Todo-Poderoso, o dono da graça. Porque está escrito, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. O tempo é dele. Quem se aproxima ao trono da graça não é arrogante. Senhor, tenha misericórdia. Pode durar 1 ano, mas pode durar 10, pode durar 20, mas Deus jamais vai se esquecer da oração de um justo. 240 anos foi profetizado que ele ia levantar Josias, e Josias agora está de pé, por misericórdia e graça, e o povo está junto, tão somente para ouvir a palavra de Deus. Ainda no versículo 2, lá no finalzinho,
E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O que vier na sua mão para fazer, faça. Você, pai, dentro de casa, faça. Você, mãe, faça. Veio na mão de Josias pegar, juntar o povo e ler, para que todos ouvissem. Veio na mão dele para fazer, então faça. Pastores, presbíteros, diáconos, homens, mulheres levantados por Deus, o que vier na sua mão para fazer, faça. Faça. Porque o resto é com Deus. O agir é com Ele. O poder é com Ele. Mas se vier na sua mão para pregar a palavra, pregue. Viva a palavra. Se instrumentalize da palavra, porque há poder na palavra. O rei se pôs em pé, no versículo 3, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor para o seguir. Guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. E a partir daí é limpeza total. Quando a palavra, o instrumento da palavra entra, é limpeza. Porque a palavra, ela purifica, ela lava. Os homens começaram a tirar postes ídolos, começaram a quebrar todo tipo de imundície, tirar as abominações a Deus Aserá, não queimaram mais os seus filhos. Foi uma limpeza profunda. Depois da limpeza, é muita graça. Eu vou parar por aqui, é graça sem parar, meu irmão. Vem a Páscoa. Outra simbologia de Cristo. A Páscoa vem, Josias tira os sacerdotes que não eram sacerdotes segundo o coração de Deus. Foram arrancados. Estavam lá dentro. Olha só a profanação, a que ponto chegou a celebração da Páscoa. Depois de toda a limpeza, celebração da Páscoa. Grande alegria em Judá, como nunca houve. A Bíblia diz que foi uma reforma como nunca tinha acontecido. Foi graça ou não foi, meu irmão? Foi plena graça, poder da graça, ação da graça profunda, grande alegria no meio do seu povo. Mas pecado teve que ser retirado. Pecado teve que sair. Porque senão aquela Páscoa ali ia ser uma mentira. Mas foi uma genuína Páscoa, porque tão somente houve conserto diante da palavra. Foi e é. Em Cristo Jesus, o dono da graça, eu e você temos acesso ao Pai para orarmos e termos conserto do Pai. Seja sincero na sua oração. Seja sincero. Naquilo que está lhe perturbando, naquilo que tem lhe nominado, seja sincero. Em tempo oportuno, Ele vai dar a resposta. E se você for sincero diante de Deus, pode ter certeza, grande alegria vai vir no seu coração. Porque pecado é um roubador de alegria. Raposinhas que roubam a nossa alegria. Um pecado aqui, um pecado ali, outro ali. Daqui a pouco eu estou depressivo. Mas quando o pecado é tirado, se você parar para ler as Escrituras, todo avivamento, o pecado sai, a alegria vem. Porque estamos limpos, segundo a graça de Deus e misericórdia diante do Pai. Amém? Pontual, pastor Moisés. Pontual. Amém?